Meus irmãozinhos, nós hoje vamos ter um assunto, mais um assunto interessantíssimo, que hoje nós vamos falar sobre os talismãs, os patuá, os amuletos, inclusive, não sei se muitos podem não lembrar, mas teve um filme até muito famoso, o Amuleto de Ogum. É muito interessante esse filme, tá? Porque mostra uma situação da nossa religião. Tá? E eu vou falar também sobre os mandingas, porque nós temos aquele hábito de dizer assim, quem não pode com patuá, né? Quem não pode com mandinga, não carrega patuá. Mas por que isso tem essa situação? Como que surgiu? E vamos ver também aonde que está o porquê do patuá, do amuleto, do talismã. Tudo é uma situação, inclusive, o que colocamos atrás da porta, um copo com água, nos terreiros também, que a gente pendura um chifre com as coisas ali dentro, tudo, orixá Ogê. Muitos até usam o chifrezinho pendurado aqui ou na cintura. Quem é também o Jufá, Diego, tudo, carrega também as suas situações que ficam, né? Então nós vamos começar a chegar e ver isso. Olha só, teve uma revolução dos malês, que eram os negros islamizados, ou seja, que tinham uma religião diferente daqueles que cultuavam o orixá, inclusive eles não se davam. E esses negros, todos os portugueses, né, começaram a utilizar eles como capitães de mato para capturar os outros negros. Então vocês veem, era negro perseguindo negro. Mas por que tinha isso? No mundo árabe era comum escravos. Então eles não viam como uma situação diferente. Quando chegaram aqui no Brasil, esses negros sabiam falar em árabe e ler e escrever. Tá? E aí foi acontecendo aquelas coisas que foram vendo tudo. E o que acontece? Esses negros islamizados, eles usavam, tá? Presta atenção, alguns de metais, outros com peles de cabra, ou alguma coisa, tudo, alguns versos do Alcorão. Tá? E esses versos eles penduravam aqui para que no momento de suas orações, que tinha um horário certo e tem até hoje de se fazer, eles fariam aquela oração e ali estaria o verso ou o trecho que eles gostariam de chegar e fazer. O que aconteceu? Como eles sabiam ler essas coisas e estavam ajudando os brancos, esses negros, tá, que são chamados aqui no Brasil de malê, eles começaram a ter um tratamento diferenciado, roupas, calçados, essas situações também. Os outros negros, vendo isso, começaram a falsificar uma situação de usar aquilo também, porque de longe eles eram confundidos com esses negros malês que eram também chamados de mandingas. Tá? Então, da onde que tem esse termo mandinga? Porque os brancos mandavam os mandingas capturar os negros fujão, ou castigar, ou açoitar. Era essa a situação. Daí o termo de se dizer, vou te mandar uma mandinga. Surgiu aí. Mas a situação não para só aí, não. A situação, então, começou esse tipo de coisa. E os negros que não eram islamizados tinham um problemazinho. De longe se via, né, aquilo pendurado no pescoço, tipo o patuá, o talismã, se deduzia que era um negro islamizado. Mas quando os mandingas começaram a observar que alguns não eram,
eles começaram a chegar perto, tá? E procurar fazer as perguntas do Alcorão e, logicamente, que esse negro não saberia responder, não saberia falar em árabe, não saberia alguma coisa. E o que os mandingas começaram a chegar e fazer? Batiam neles até eles morrerem tudo, ou bolavam alguma outra morte terrível. Mas aí o termo quem não pode com mandinga não carrega patuá, porque alguns negros conseguiam dar uma surra no mandinga, porque conhecia capoeira, conhecia outras situações. Aí você vai entender. Se você não tem como lutar com eles, não se passe e não use o patuá. Agora, vamos chegar ao patuá. O patuá, ele é descrito no Odu Ocaramejo, em que o que é levado ali dentro deve ser só de conhecimento de quem pode fazer o patuá ou talismã. Antigamente a gente usava também o termo brevezinho. Vamos fazer um breve com umas filhazinhas, colocar ali na criança para tirar mal olhado, tirar isso tudo. E não só era isso não. Você lembra que às vezes você coloca atrás da sua porta um copo com água, com olho de boi, ou olho de cabra, olho de Exu pombagira, olho de caboclo, ou qualquer outra fava para chegar e tirar uma olhada? Isso é uma forma também de que está nos amuletos, nos patuás todos. Agora, presta sua atenção. O patuá, o amuleto ou talismã, ele é direcionado a um grupo de pessoas que tem ele. E tendo, aí que está a coisa, olha só, ele é direcionado a um grupo de pessoas e existe uma individualização para cada um, de acordo com o que cada um chega e faz. Nós, dentro do candomblé, nós fazemos o patuá como foi feito no Elegbaratolá. A razão de eu chegar e ver fazer isso também é para mostrar, porque muitos receberam e de repente não sabem que eles estão ali na mão. É o quê? É um amuleto, é um patuá, que em suma é a mesma coisa. Ou dentro do esoterismo nós falamos talismã. Se você ver também, olha só, as tribos de Israel, eles utilizavam, eles tinham um patuá que o sumo sacerdote usava representando as 12 tribos de Israel e o pacto com Deus, que também é uma forma. E essas situações não podem chegar e ser esquecidas. Tá? Porque nós, quando chegamos, falamos, vamos ali na casa de erva, compramos um patuá, tem uma oraçãozinha ali dentro, tem isso, tem aquilo outro, mas olha só, não está direcionado às suas necessidades, ao que você vai precisar. Se você observar também, existe um filme até que todo mundo conhece, né, que é Drácula, que ele dorme num caixão com a terra da onde ele está. E tem determinados patuás, tudo que nós fazemos, existe um pouco da terra da casa de santo ou da cidade da pessoa, tudo. Por quê? O que é a terra de santo? Ali do axé. É o corpo dos nossos ancestrais, o corpo do nosso orixá. Quando você está pisando na casa de santo, você está pisando no corpo do seu orixá, no corpo dos orixás da casa dos ancestrais, tudo. Ali está a razão de tudo. Aí você deve retirar os calçados e pisar com o pé. E isso de andar descalço, se você vê os chineses, os japoneses, os asiáticos, eles já faziam isso por outras razões, mas nós fazemos por essa razão. Porque nesse momento em que você está descalço ali, você está movimentando aquela energia, você está passando, você vai renovar através do banho. Então você já está sabendo essa situação. Uma outra situação que você não está sabendo, quando você usa, presta atenção,
no culto de Exu, que você vai rodar o padê para despachar, você não deve estar de requeté, os homens. Devem estar de quê? Deve estar com o torso. Nós chamamos de torso. Tá? As mulheres, né, usam aquele ojá, aquele negócio, os homens usam o torso, que é uma vestimenta árabe. Então, quando você enrola tudo, vocês vão me ver com uma roupa vermelha, tudo que eu uso o torso, inclusive no culto do sol. Porque naquele momento ali, o torso ele está dizendo o quê? Ele está dizendo apenas umas situações que nós temos que chegar e ver. Ele diz piedade, dignidade e humanidade. Isso para o torso masculino, quando você vai colocar para despachar Exu, você está colocando. Você está dizendo que você é uma pessoa piedosa, que você é uma pessoa digna, e que você é ligado à sua comunidade ou à humanidade em geral. É uma forma de você de distinguir aquelas pessoas que têm uma ligação com o Exu, porque o patuá, ele nasce no Odu Ocaran Miji, que é o Odu de Exu. Entendendo como que funciona a situação? Então, se você não tiver essa situação, não entender, você não vai saber por que está usando aquilo no pescoço. Aí vem aquela pergunta, o que vai dentro do patuá? Meus irmãos, diversas coisas vão ali dentro. Normalmente tudo é transformado em pó para que não haja identificação. E se mistura às vezes com um pouquinho de areia de terra para que aquele pó que é matino não se perca dali e se faz uma série de bolsazinhas para não chegar e sair. E tem também para aquilo que você chega e vê. Então, não adianta você chegar na casa de erva. Ah, eu quero um patuá do Oxalá. Ah, porque ali dentro está uma reza do Oxalá. Não. A reza que está ali dentro, ela tem a ver com você. O ponto que você jogou para chegar e ver qual é seu patuá, qual é as coisas que acontecem, e ali você vai tirar para colocar as coisas ali dentro. E nesse momento, o que está dentro do patuá tem que ser dentro daquilo que você reza, dentro daquilo que você fala, porque senão não vai acontecer, não vai existir o efeito mágico da situação. Tá? Agora você comprou, não sabe nem o que está ali dentro, não adiantou nada, porque você não vai saber como se portar, como fazer, e como que aquilo vai te favorecer em alguma coisa. Porque todo patuá, todo talismã, tá? Presta atenção, o patuá e o talismã e o amuleto, eles têm poderes místicos, tá? Que é ligado à pessoa. O breve é o quê? O breve é aquelas figazinhas que você chega, coloca, né? Liga com 2 alfinetezinhos e coloca na roupa do bebê para tirar um mal olhado, para tirar uma outra situação. Isso é um brevezinho que os católicos fazem. Aí você me pergunta, aquela figazinha resolve? Olha só, o desenho da figa, não. Mas a madeira de que está ali, tá? Que é feita a situação, sim. Tá? Não é a figazinha que está ali, né, que vai resolver. É a madeira que é feita. E a madeira você tem a madeira que ela é feita de determinadas situações, entre ela o acifix, você tem a de Guiné, você tem de arruda e outras diversas madeiras, que inclusive nós dentro do esoterismo nós usamos muito
aquela madeira de cabo de enxada. Quem é de roça sabe do que eu estou falando, cabo de enxada natural. Porque aquela madeira ela é tirada de acordo com uma lua específica de uma determinada árvore, num determinado período, até para que não venha dar bicho, não dar cupim. Tá? E ela forma também uma espécie de talismã de proteção que vem a ser, que você vê na Bíblia, nas coisas, o cajado, tá, que os feiticeiros usam, e que você vai ver também na Bíblia, os hebreus se portam, e ali existe uma inscrição que ela é colocada de acordo com o Estado. Então você já está começando a entender o mundo místico, mágico que tem e que você pensava que não existia, mas ele está ali. Tá? E aquela ligação ali com aquilo que veio também do preto velho, que você vê ele ali, isso aqui é o cacete do preto velho, isso aqui é bem grande, preto. Tem essa ligação. Tá? Então você está entendendo? Houve também o zelador de orixá em São Luís do Maranhão, que ele recebeu de lá o opá, que é a bengala. Eu tenho o opá Exu, que fica lá, que é a bengala de Exu, que é o poder mágico de Exu. Tá? É também que representaria o cajado. Tá? Que a gente chega, coloca, tudo ali, está ali. O Ossum, ele é o cajado de Oduduá. Quem tem Ossum, hoje nós fazemos uma miniaturazinha mais. Se você observar sobre o Oduduá, anda com ele na mão, tudo chegando e colocando, porque ali estão os poderes que vai defender ele. Aqueles que receberam Ossum, um balé Inã, que é um babá nosso, né, o nosso ancestral, tudo, ele diz uma coisa, olha só, você veio da morte para a vida, e da vida você retorna à morte para você retornar novamente à vida. Ou seja, o plano espiritual que nós consideramos a morte, você já reencarnou e estava lá em cima. Você desencarnou para voltar para o céu, para o Orum, vai reencarnar novamente, então você veio da morte para a vida. Vai ficar um tempo aqui e vai retornar para a morte. E de lá você volta para a vida no corpo e vai fazer isso. E isso, o que Balé Inã mandou chegar e fazer? Todos que recebessem Ossum tivesse o seu patuá. E assim foi feito. Onira Solar recebeu dela, Obabengá, Ogoicuritá, Ifalequé também, né? E assim vai. Agora, é importante saber essas situações, porque o termo, os mandingas, não tem mais. O povo em si que deu origem. Mas olha só, a vestimenta árabe ficou no candomblé aqui, que nós utilizamos. Está aqui, tudo nós utilizamos. Nós usamos o ojá. Nós utilizamos muita coisa e as pessoas não estão sabendo. Tá? Deixa eu chamar aqui. E as pessoas não estão sabendo dessa situação. É uma situação muito importante para nós. Tá? O termo quem não pode com mandinga não carrega para fora, você está sabendo. Que os pretos velhos chegaram e falaram que você está chegando sabendo dessas situações. Agora, meus irmãos, presta só atenção no curso. Não adianta vocês voltar um monte de quinquilharia, um monte de sonho, de coisas que você não sabe, e colocar dentro e dizer que é o seu tatuar, que é seu amuleto. Não, aquilo não é, pode te trazer problema. Porque, veja só uma coisa, você não sabe qual é o olho que saiu para você. Se o seu patuá é feito através de ancestralidade do Exu,
se é feito através do orixá Orum, se está feito bem, e isso você só vai conseguir fazer através do orixá Exu. Exu te dá essa situação. Por quê? No o caranguejo, você jogou, você vai conhecer, e aí você vai chegar. Isso normalmente é feito o quê? Por um olfator, tá? Que conhece as coisas. Um oriaté, tá? Que é aquela pessoa também indicada, que tem o Xauri, tá? Um itefá, um obá, são as pessoas que vão lidar com o Ifá no âmbito de orixá. Temos também que acompanham eles o quê? A Petebi, Ianifá, Omoifá, todas aquelas pessoas. Omoifá Ibiri, Omoifá Oboró, que são Omoifá masculino e feminino, que vocês já conhecem. Meus irmãos, existe também os fundamentos da nossa religião. Esses fundamentos estão dentro do patuá. Tá? A bolsa que se carrega e juntamente com a quantidade chega em si, é importante. E que você tire um momento para chegar e fazer. Não adianta você ter aquilo e não usar, e apenas de enfeite. Disso, uma importância que seja utilizada, aquela energia seja movimentada. Porque se a energia não for movimentada no patuá, ela começa a se degenerar, cair, e ao invés de trazer uma coisa boa, ela começa a trazer uma coisa ruim. Então, você, edição, quer ter o seu patuá, o seu amuleto, estou contigo. Mas faz uma coisa certa. Porque o candomblé, ele tem uma situação que eu vou colocar para vocês. Faça certo da primeira vez, porque talvez a segunda vez não vai ficar legal. O candomblé é uma religião ligada ao orixá Exu. E Exu é a matemática. Então tem que ser exato. Não adianta. Se você chegar e Exu falar com você no jogo, olha, o ebó são 5 ovos para passar na pessoa. Não passe 4 e não passe 6. Ah, tinha um a mais, eu não faça isso. Porque, veja só uma coisa, quando você aumentou, você retirou o caminho que é. O caminho que era assim, não é mais. Aí você botou uma coisa 5, outra coisa você botou 4, ou seja, elementos. Cada elemento gera um tipo de energia. Então, quando você botou aquele elemento 5 vezes, gerou uma energia 5 vezes aquilo. Mas aí você chegou de uma coisa só, vou botar uma a mais, ela já são de 5, foi para 6. E as outras ficaram naquilo. Então, já não é mais o ebó que você fez. O mesmo é o patuá que você tem. Você tem que entender que candomblé, tudo tem efeito dentro da nossa vida. No nosso dia a dia, como que vai fazer. Isso vai interferir o quê? Na nossa vida sentimental, no nosso relacionamento, no nosso emprego, e às vezes é uma coisinha boba. É uma coisa boba como um ovo a mais ou a menos. Não é nada. Mas, se você botar numa escala, seria como você descer num ponto antes ou num ponto depois. Não é onde você é, e você vai chegar e ter muitos problemas com isso. Meus irmãos, então vocês já estão sabendo o que é o patuá. O patuá, ele também é dirigido à pessoa, conforme eu cheguei a falar. E essa pessoa, cada um de nós temos o nosso Odu,
que nós chamamos de Odu de vida ou Odu pessoal. E o Odu, ele está ligado aos 4 elementos, ele está ligado a masculino e feminino, e nos elementos tem um que é só de um elemento, outro é 2 elementos, e o outro são 4 elementos. Então, você veja só uma coisa, a complexidade que é chegar e você ter o seu talismã corretamente, ou amuleto, ou patuar. Infelizmente, dentro da nossa religião, ela começou a civilizar o quê? Apenas dinheiro. E então, dentro de dinheiro, o comércio coloca um monte de patuá lá para vender. E escreve ali, ó, Oxalá, Xangô, Exu, Omolu, e isso, e aquele outro, preto velho, almas, que não sabe se aquilo condiz com você. Porque, veja só uma coisa, dependendo do orixá e do olho da pessoa, não se pode passar determinadas coisas no ebó de limpeza, não se pode colocar coisa no ebó para abrir caminho, porque aquela situação prejudica a pessoa. Aí você comprou uma coisa numa casa de erva e você não sabe se está ou não, como que está a situação. Você não está sabendo. E o que acontece? Você está levando a sua destruição, as coisas ruins, para dentro da sua casa. E depois você vai chorar. Aí você chega a uma outra situação. Cansou de usar aquele levezinho, aquele negócio todo, você jogou no fundo da gaveta, guardou, botou lá, mas ele está ativo e te prejudicando. Veja só. Isso. E cada breve, cada talismã e cada amuleto está ligado a uma divindade. Eu estou dizendo divindade. Porque veja só uma coisa, no nosso caso, especificamente, orixá, vodú ou inquis, porque nós estamos dentro da religião afro-brasileira. Aquelas pessoas que são do esoterismo têm diversas outras divindades. Norte, né? Indiano, tudo vai depender do segmento dele. Aí é um talismã. Você vai fazer uma situação ligada a um determinado orixá, porque você é de Xangô, você é de Oiá, você é de Iemanjá, você está fazendo um amuleto. E aí tem que ter ali, jogar para saber qual o caminho que aquele orixá indica para que seu amuleto seja confeccionado. E você, foi da casa de erva, eu sou de Iemanjá, sou de Xangô, me dá aí, embrulha e coloca. E depois, tudo foi para o beleléu. E você não sabe o porquê. Mas agora você já está sabendo. Por quê? Eu, Babalorixá de Xande de Exu, Obá, Oni, Oriatê, estou te dizendo. E você pode chegar agora, perguntar o que eu não te falei, você perguntar ao seu Babalorixá, sua Ialorixá, porque eu não estou passando tudo. Determinadas coisas, você vai ter que aprender dentro da sua casa de santo, com o seu Babalorixá, com o seu Ialorixá, com o seu orientador espiritual. Mas eu estou te despertando porque você tem que saber. E agora você já sabe que não é simplesmente aquela situação. 9h30. Estamos convidados, estamos sabendo, meus irmãos, daqui a pouco mais vai estar no YouTube. Se vocês puderem me ajudar a divulgar, dar um like,
mostrar, passar adiante, é isso. Não deu para se falar tudo de amuleto, patuá, talismã e brega. E também não daria, porque são situações diversas, mas pelo menos você já está tendo uma noção do que é. Em nome de Exu, em nome de Olodumare, em nome de Oló, em nome da minha raiz, que é Xangô, em nome da minha orixá, Omidareuá, em memória, muito axé para todos vocês, e que Oló sempre nos abençoe sempre. Axé.